Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E como esperado, eu trouxe hoje um assunto que já estava aqui há muito tempo para ser falado neste canal, porque se trata da minha experiência que está sendo vivenciada ao longo aí dos meses, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, se você chegou aqui nesse vídeo é porque você ficou interessado pela energia da deusa Lakshmi. Para quem não sabe, a deusa Lakshmi é uma deusa do hinduísmo, só que muitas pessoas associam ela apenas à energia da abundância. E sim, ela é uma deusa da abundância, só que ela vai muito além desse fluxo poderoso que não é só sobre as questões materiais, vão muito além do material. A deusa Lakshmi, ela vai muito além das questões financeiras, de riqueza, muita prosperidade, ela também está associada com a beleza, com o belo, com a leveza. A deusa Lakshmi, ela é sobre expansão. E dentro do contexto que você está vivendo, se você deseja ativar essa energia, saiba que sim, ela vai acontecer, mas você precisa soltar. É necessário soltar para poder receber essa energia. Uma das formas mais comuns de fazer ativação do arquétipo é usando a imagem, mas além da imagem, os mantras. E os mantras eles também funcionam como remédios védicos. Exatamente. Não sou uma especialista sobre esses assuntos, mas eu estou falando aqui para vocês algo que eu comecei a aplicar na minha vida. Dito isto, deixando aqui bem resumido, ela é um arquétipo de abundância, de abertura de caminhos, de trazer muita prosperidade, sim, de trazer coisas belas para sua vida. Mas eu vou contar para vocês a minha experiência ao longo dos meses com a ativação desse arquétipo. Lembrando que arquétipo a gente não usa, a gente ativa. São energias nas quais a gente ativa. Para realizar a ativação, muito simples, já falei anteriormente, você pode usar um quadro, usar um papel de parede no seu celular e os mantras. Inclusive eu posso deixar alguns mantras que eu ouço aí da deusa Lakshmi fixado nos comentários. Me lembre caso eu esqueça de fazer isso. Bom, vamos lá. Por que eu procurei ativar essa energia? Porque, claro, eu queria mais dinheiro. Eu queria mais abundância. Eu consegui? Consegui. E aqui eu vou falar para vocês os pontos positivos e negativos desse arquétipo, dessa deusa poderosa, e o que ainda eu vejo reverberando. A deusa Lakshmi, ela é uma energia que, se ela chega até você, é porque ela chega justamente no momento para te mostrar que você pode mais. E quando a energia começa a florescer na sua vida, você vê que, de fato, os caminhos são abertos, você tem uma entrada boa de dinheiro, sim. E eu digo mais, não é pouco dinheiro não, tá? É uma entrada boa. Claro, se você está trabalhando para isso. E ela tem esse poder de fazer com que você até mesmo se sinta bela. Em alguns momentos, logo quando eu comecei a ativar, eu comecei a sentir a necessidade de me arrumar mais. Claro que eu, Ellen, naturalmente, eu gosto de me sentir confortável, enfim. É sempre aquela coisa de camisetão, short. Isso é muito meu desde sempre. Mas eu passei a querer cuidar mais dos meus cabelos, da minha pele e tudo mais. Só que isso não é algo, ai, sempre. Não, essa energia ela foi me mostrando várias coisas. No meu campo profissional, ela me trouxe muitos ganhos financeiros.
Para quem não sabe, uma das minhas formas hoje de ganhar dinheiro é através do aluguel de temporada, fazendo gerenciamento para terceiros de anúncios de Airbnb, Booking. E quando eu fiz a ativação, começou a entrar várias quantias inesperadas. Pessoas do mundo inteiro eu comecei a atrair através do meu anúncio e eu comecei a receber dinheiro de formas inesperadas, mas eh, de algo que eu já trabalho. Não é simplesmente você achar que vai, enfim, não vai fazer nada e o dinheiro vai surgir. Mas essa energia também, ela me mostrou que eu deveria colocar a minha energia para abrir portas realmente em situações e lugares que importam. Recentemente eu fui desligada de uma prestação de serviço que eu até então estava fazendo, só que eu não estava me sentindo bem no lugar, já não estava me trazendo alegria, porque eu sabia que eu não iria crescer mais. Eu sabia que iria ficar sempre naquela situação. Eu não iria passar de um ganho X, ou eu teria que fazer malabarismo ou puxar saco, e nenhuma dessas coisas tá dentro da minha essência, então eu já sentia que não dava para expandir. E como a deusa Lakshmi, ela é sobre expansão e abundância, aconteceu que eu acabei sendo desligada. Só que para mim não foi nenhuma novidade, porque como taróloga eu já sabia, né, que as coisas iriam acontecer, e ainda mais porque eu conversei com uma astróloga védica, ela fez uma leitura do meu mapa e foi muito maravilhoso. Eu não vou indicar, nem vou falar nada aqui sobre esse assunto, é só para contextualizar que dentro dessa minha leitura falou sobre questões de abundância, mas que iria acontecer um movimento natural na minha vida, justamente para que as portas se abrissem. E eu senti que essa energia de Lakshmi, ela também está muito associada a isso, porque eu não iria mais crescer dentro do lugar que eu não estava feliz, eu estava sentindo desvalorizada profissionalmente, como pessoa, enfim. Eu não estava feliz com a situação. Então, quando eu fui parar para pensar, meu Deus, mas a deusa Lakshmi, esse arquétipo é de expansão. Então, eu vivi uma energia de torre na minha vida, mesmo com esse arquétipo ativado, justamente para me tirar de uma situação que estava me limitando. Então, se é uma energia que ela vai ampliar as coisas, ela vai abrir as portas, ela é uma energia de ampla abundância, não tem sentido algum permanecer em um lugar no qual você vai ficar limitado. Porque onde você pode estar aplicando a sua energia para prosperar, para expandir, para fazer os seus projetos, no meu caso, eu estava dedicando a algo que não iria me dar um retorno, não iria ser uma semente na qual eu iria, enfim, colher os frutos depois, muito pelo contrário, era só estresse e desgaste, entende? Então, essa energia, ela foi lá e me tirou da situação. Só que eu comecei a entender que não tinha nada errado. É realmente o fluxo perfeito. É justamente isso. A energia da deusa Lakshmi, ela vai abrir as portas, mas se você também estiver em situações que são muito pequenas, que vão impedir o seu crescimento, ela vai mover, filho. Então se prepara. Não fique esperando que tudo vai ser só luz. Vai acontecer situações justamente que parece que, nossa, não, meu Deus, você olha e fala, cara, olha o que está acontecendo, tá vindo uma energia que tá desmoronando tudo aqui, o que que eu vou fazer? Aí, essa energia, ela vem com tudo, ela vem com abertura de caminhos, só que não é uma coisa de forma abrupta, você consegue esperar. No meu caso, eu já imaginava, eu não fiquei surpresa, mas eu também caí a ficha logo e entendi. Eu tô colocando energia numa coisa que não é pra mim e não vai me dar nenhum retorno.
não vai me fazer expandir, não vai me fazer crescer. O ciclo se encerrou. Então, essa energia da deusa Lakshmi, ela é maravilhosa. E eu vou falar para você, é uma energia que nunca te deixa sem dinheiro. Mesmo eu tendo sido desligada de um trabalho, porque eu tenho outros meios de ganhar dinheiro, eu ainda tenho dinheiro. Então, desde que eu ativei o arquétipo da deusa Lakshmi, eu não fico sem dinheiro. Não é que eu fico milionária com altas quantias, mas eu sempre tenho, nunca me falta. Então, se você fala comigo, Ellen, eu uso esse arquétipo, primeiro você está falando errado, porque ninguém usa. Nós ativamos. Veja bem, ativação é uma energia que está dentro. Essas energias não são para a gente usar, elas são para a gente ativar. Então, essa energia, ela já está dentro de você. Se você não está vivenciando o positivo, a luz, é porque você está vivendo o lado sombra dessa energia. Qual é o lado sombra? A escassez, a falta, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de tipo assim, meu Deus, será que eu vou prosperar? Então você está no lado sombra dessa energia. O potencial de todo arquétipo mora na sombra. E isso é o mais louco de se entender. Quando a gente fala isso, mora na sombra, peraí. É tipo a flor de lótus. Veja bem, ela está segurando aqui uma florzinha. Geralmente essas flores, elas são tiradas da lama. Elas não deixam de ser bonitas. Então, todo o potencial está na sombra. Você precisa resgatar. Vou resumir aqui. O que está na sombra, que é o potencial, a sua abundância e tudo mais, veja como se estivesse na lama. Está imergido na lama, você vai lá com uma flor de lótus, você puxa o belo ali, o bonito, a prosperidade, a abundância, você puxa, você resgata, você tira da sombra e traz para a luz. Exatamente isso. Se você ativou este arquétipo e ainda não depara com o melhor dessa energia para você, puxa o que está na sombra e traz para a luz. Isso significa que sempre vai ser assim? Não. Você precisa potencializar a energia. Você precisa trabalhar essa energia a seu favor, entende? Então, a minha experiência, que ela ainda tem sido, inclusive, tipo, tá aqui comigo. É uma energia maravilhosa. E essa energia também ela fala sobre a bondade, ela fala sobre a doação. Ela te mostra também que quanto mais você recebe, mais você tem facilidade de doar. E não é doar porque você tá doando. É porque a vida ela te apresenta situações nas quais você pode ajudar e você tem a condição de ir lá e doar. Então, é uma energia muito farta. Agora, só para você ter uma noção, se você depara com a ganância, com a falta, é porque está lá na sombra. Você não sabe dividir, você tem medo de faltar, é porque você está lidando com a sombra. Então, essa energia puxa para luz e aí você vai viver todo o potencial que a deusa Lakshmi tem para você. E arquétipo é uma coisa muito linda, misteriosa, mas ao mesmo tempo é simples demais. Não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas falam por aí, não. Tudo já está dentro de nós. Todos esses potenciais estão dentro de nós. Esses arquétipos, essas energias, porque aqui nós estamos falando de uma energia de uma deusa, que inclusive depois eu posso falar, né, sobre outros, né, que podem complementar, que eu gosto bastante de ouvir mantras que são remédios védicos da Lakshmi, mas eu também gosto de ouvir o Vishnu, que também, enfim, os dois estão assim, ó, juntinhos, mas aqui eu não vou trazer nenhuma explicação nem nada, porque eu não me preparei para isso. Aqui a questão é que eu quero falar para vocês de como ativar essa abundância de forma simples. É você se
autoanalisando. Peraí, se coloca num momento de reflexão e para pensar. Você está lidando com momentos de medo, de escassez, do que você vai fazer para pagar suas contas se você sair de um emprego que não te faz mais feliz, o que você pode fazer, porque parece que você se prende na concepção de que o que você está vivendo agora é único, é o único caminho, não tem mais nenhuma alternativa. Se você vive essa energia, entenda bem, você tem que puxar isso que está te atrapalhando, que está travando os seus caminhos, você que tem que tirar isso de toda essa sombra e transmutar. Aqui a gente entra com a energia de transmutação. Quando essa energia ela está equilibrada dentro de você, é natural que venha um senso de crescimento, de você entender que você merece mais, que você tem um potencial. Não uma energia de alguém que vai se contentar com um salário mínimo ou ganhar uma quantidade X para ter uma segurança. Não. Essa energia ela é ampla, ela é ampla. Então, movimentações vão acontecer na sua vida para que você realmente acesse a vida que você merece. Às vezes você está achando que você merece uma vida mais ou menos, quando na verdade Lakshmi, ela vem e fala: não, meu querido, minha querida, você merece mais. Então aqui é você tendo o senso de crescimento, de merecimento. Agora, se você tem medo da perda, de achar que não merece, de ter controle excessivo nas situações, volto a dizer, vai lá buscar o seu potencial que está mergulhado na sombra e traga para a luz. Não vai ser confortável, justamente porque vai mexer com suas crenças, vai mexer justamente com esses medos que você tem de ir além, porque a gente tem muito essa coisa do controle, da segurança, de achar que não, aqui tá cômodo demais, aqui tá muito bom, vou continuar assim. Só que às vezes o que a espiritualidade quer para você não tem nada a ver com isso. Se você também nunca está satisfeito com o que você tem, se você também não se considera digno, comece a trabalhar a sua mente para isso. Quando eu decidi ativar esse arquétipo, eu entendi que eu mereço muito. E assim, é merecer. O universo, ele tá te dando o que você merece. E foi tão incrível que logo quando eu ativei essa energia, eu consegui fazer vendas de mais de 20 mil, enfim, é sempre vendas caindo. E tem um negócio que, tipo, às vezes as pessoas nem imaginam. Às vezes as pessoas não imaginam, porque eu não fico, ai, gente, eu tô fazendo não sei quantos mil, nananana. Não fico falando. E eu também sinto que agora é muito natural eu ver grandes quantias de dinheiro surgindo, eu simplesmente agradecer e me sentir merecedora por isso. E os ganhos, altos ganhos para mim agora são naturais. Eu sei que são naturais porque eu sou merecedora. E é isso. Então, assim, você tá chorando por conta de um salarinho de merda. Não que o salarinho seja de merda, mas às vezes é uma energia de dinheiro, de ganhos que vem para você em forma de escassez. É o famoso dinheiro suado. Você tem que lidar com gente chata, com pessoas que te desrespeitam, para você ter aquela energia ali. Então já não chega aquela energia de abundância para você, só chega o salário. O que que significa salário? Salário é o pagamento pelo seu trabalho. Antigamente as pessoas elas recebiam o pagamento pelo sal mesmo. O sal era ali extremamente valioso, então as pessoas elas recebiam o pagamento
né, através ali do sal. E o salarium era uma espécie de quantia dada aos soldados para comprar sal, ou então relacionada a esse recurso. Isso vem lá de Roma, tá? Com o tempo, essa palavra ela foi evoluindo, resumindo aí na remuneração pelo trabalho, então, do latim salarium. É incrível que às vezes não, a maioria das pessoas, para poder ter ganhos na vida, acha que tem que sofrer, tem que ralar, que tem que ser humilhado, que tem que lidar com pessoas que não gosta, tem que fazer um trabalho que desgasta, que adoece. E aí se torna uma coisa pesada. Então, entendeu a diferença? A energia de Lakshmi, ela não é sobre isso. Ela não é sobre esse peso, entende? Lakshmi também, ela não é só a riqueza material, ela é a abundância em todos os sentidos. E isso está relacionado com o amor também, de você atrair também pessoas e situações abundantes para sua vida. E isso abre para você oportunidades. Então se prepara para realmente, quando você ativar essa energia, você ver o mundo com outros olhos. Não delirar, não, mas você entrar numa outra frequência. O arquétipo te coloca em outra frequência, entendeu? O arquétipo te coloca em outra frequência. Enquanto você não entender isso, você sempre vai ficar vivenciando o lado sombra da energia. Tem pessoas que acham que ativaram o arquétipo e na verdade não ativaram, não fizeram a ativação correta, porque começam a se deparar com o lado sombra. Primeiro estude sobre a energia. E essa energia aqui, no meu ver, no meu sentir, na minha experiência, ela é de muita abertura de caminhos. E é muito além desses poucos minutos aqui de vídeo. Eu posso te trazer aqui com toda a certeza que foi uma das melhores coisas fazer a ativação da energia de Lakshmi na minha vida. E eu espero que você também consiga ativar, porque se dá resultados maravilhosos para mim, posso te dizer que também vai dar resultados legais para você. E eu quero que também você possa contar as suas experiências, que vai ser muito legal. Beleza? Lakshmi, ela quer dizer para você que você tem que aprender a receber sem culpa, que você precisa se sentir de fato merecedor, merecedora, que as portas elas estão abertas, que tudo pode fluir para você com muita abundância. E a abundância, ela não é algo que flui no meio de escassez. Então, se você estiver vivendo em situações que não são boas, você vai receber algumas movimentações. Só que durante esse processo de receber algumas movimentações na sua vida, não entre em energia na qual você vai lamentar. Não atrapalhe o fluxo. Quando você passar pelos desafios, entenda que coisas melhores virão. É preciso limpar para poder colocar algo novo. Vamos combinar aí, você pega um copo e ele tá cheio de coisa que não é boa, de algo que não faz bem. Você precisa esvaziar esse copo para encher com aquilo que faz bem. Então, se você teve que entrar em ambientes e situações e encher o seu recipiente de coisa que não presta, de coisa que te deixa empacado, que não faz você expandir e sentir merecedor e merecedora, comece a esvaziar e encher de uma energia de abundância. É isso. Um beijo para vocês e tchau!